do Copa em Pauta. Queria agradecer a presença de todos. Hoje a gente vai falar com o Marcelo. Ele vai trazer um tema bem interessante para a gente, que é educação financeira e o cooperativismo nas escolas. É um tema super interessante, que eu acho que o cooperativismo ele tem que ser inserido mesmo na juventude, né, para que as pessoas, os jovens, entendam, né, a potência do cooperativismo desde cedo, para que esse protagonismo do cooperativismo ele esteja cada vez mais inserido na nossa sociedade. Eu acho que é através dos jovens que esse propósito ele consegue se consolidar cada vez mais forte nesse nosso país, né? Então, eu queria chamar o Marcelo para ele poder trazer esse tema para a gente conhecer um pouquinho mais e para a gente discutir esse tema super interessante. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que todos aqui me conhecem, né? Eu me chamo Marcelo, sou da parte da equipe operacional aqui, cuido da parte contábil da empresa e demais atividades também. Bom, como o projeto que a Sol criou, hoje eu vim falar um pouco sobre educação financeira e cooperativismo nas escolas. Vocês estão conseguindo chegar na tela? Ótimo. Bom, só um minuto. Educação financeira nas escolas é um caminho para o futuro. Bom, o que é educação financeira? Basicamente é aprender a lidar com o dinheiro de forma consciente, fazendo bom planejamento do seu recurso mensal, tendo bom controle dos seus gastos, conseguir investir, criar uma reserva de emergência para, como propriamente a palavra diz, para emergências, e evitar que você faça dívidas, muitas dívidas a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, para poder não, como é que eu posso falar? Não ter problemas futuros em relação à vida financeira. Aqui a gente tem alguns pontos, né, que é o processo de aprendizado sobre finanças pessoais, ensinar a tomar decisões conscientes sobre o dinheiro, ajudar a planejar, economizar e evitar dívidas, e promover a autonomia financeira. Em outras palavras, educação financeira é o processo de aprender a lidar com dinheiro de forma consciente, você saber como gastar, como usufruir da melhor forma possível o seu dinheiro que você recebe todo mês ali. Envolve entender planejar gastos, economizar, investir, evitar dívidas, promovendo equilíbrio financeiro e realização de objetivos pessoais ao longo da vida. Os seus sonhos, suas metas, seus desejos, o que vocês querem, né? Bom, e por que a educação financeira é tão essencial nas escolas? É, Ensinar a educação financeira nas escolas tem uma grande importância, porque a gente aprende desde pequeno a cuidar do nosso dinheiro, né? A gente acaba que vai virar. Tem uma consciência ao longo do tempo, quanto mais novo aprender, melhor. Então, você acaba virando um adulto mais consciente, um adulto que tem uma visão mais educacional, vamos dizer assim, de conscientização sobre o seu dinheiro, sobre o que você ganha, você consegue ter um planejamento, você consegue alcançar suas metas, seus sonhos, seus objetivos de forma mais saudável, sem se endividar, sem ter problemas futuros com relação à questão da vida financeira, tendo mais controle assim, para você, para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, você consegue passar um pouco mais disso para eles. Assim, mantendo equilíbrio até na economia do nosso país também, que assim, acaba envolve um pouco. Aí, ensino a educação financeira escolar é essencial para formar cidadãos mais conscientes, como já dito, para preparar o dinheiro desde cedo, preparar a lidar com o dinheiro desde cedo. Aprender planejamento, consumo responsável, poupar, poupança, desenvolver hábitos saudáveis e contribuir para uma vida financeira equilibrada. Além de prevenir endividamentos, promove autonomia, responsabilidade e senso crítico. Ajuda a fazer escolhas mais conscientes, entender o impacto da finança na vida pessoal, coletiva, tornando uma ferramenta poderosa na transformação social. E de que forma as cooperativas contribuem para esse ensino de educação financeira nas escolas? Bom, o projeto de projeto cooperativa nas escolas, é um projeto criado pelo Sicob também, se não me engano, foi em 2008, que visa ensinar de forma simples e interativa o conceito de educação financeira da cidadania cooperativa para adolescentes, crianças, adolescentes, adultos. É um público muito abrangente, não existe um público específico, é para todos que realmente estão dispostos a aprender.
por meio de atividades lúdicas, educativas, também palestras, oficinas também que são promovidas como é que é o nome? Aí fugiu o nome da cabeça agora, pelos colaboradores, pelos voluntários que estão nessa missão, né? Fazer esse projeto acontecer. Bom, como dito, foi lançado em 2008 pelo Cicobi, leva educação financeira a culturas cooperativas nas escolas, ajudando a suprir a falta desse tema do ensino tradicional. A proposta é ensinar jovens crianças, crianças jovens a lidar com dinheiro de forma responsável e consciente, planejar o futuro e valorizar a cooperação como ferramenta de transformação social. Mais uma ação educativa, o projeto reforça o papel da cooperativa no desenvolvimento sustentável das comunidades e formação de cidadãos mais conscientes e solidários, tornando os adultos mais conscientes da vida financeira, né, para diminuir os gastos, diminuir o engajamento de dívidas, e ter uma vida saudável, mas financeiramente mais saudável. O projeto é aplicado da seguinte forma: alguns voluntários vão nas instituições que topam realizar esse projeto e fornecem palestras, fornecem oficinas, jogos educativos, teatro, dinâmicas, e trazem muito esse tema do planejamento financeiro, sobre poupança, sobre você começar a investir, começar a criar uma reserva de emergência, ter um controle dos seus gastos, o que está entrando, o que está saindo, para poder ter uma vida financeira um pouco mais estável, um pouco mais saudável, para evitar, como já dito várias outras vezes aqui, endividamento, acaba chegar no final do mês sem ter dinheiro para nada, acontecer uma emergência, para ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais tranquilo, ter uma segurança pessoal um pouco maior também. E os resultados são maior consciência financeira, os alunos aprendem a planejar, poupar, tomar decisões financeiras responsáveis, reduzindo o risco de endividamentos futuros. Formação de cidadãos mais conscientes, que estimula que os valores da solidariedade, cooperação e responsabilidade social, preparando os jovens para atuarem de forma ética na sociedade. Envolvimento comunitário, onde o cooperativismo leva as escolas, o Cicobi fortalecer a presença de cooperativas nas comunidades, incentivando a participação ativa dos jovens familiares, que agora o público no geral, né? Não é só o jovem que está ali, mas a família dele, os amigos pessoais, melhorando o desempenho escolar, que atividades lúcidas, interativas, tornam o aprendizado mais significativo e um pouco mais descontraído. Acaba que a pessoa fica mais disposta a querer aprender, a querer procurar mais sobre o tema, aquela vontade de realmente estar ali, de participar, de querer entender um pouco mais. E o desenvolvimento sustentável, que promove a educação financeira da cidadania e o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua. Bom, o compromisso continuando a visão do futuro. O projeto Cicobi nas escolas não é apenas uma ação pontual, mas um compromisso contínuo de transformação social por meio da educação, investir no conhecimento financeiro e na cultura de cooperativismo desde a infância, para que todo mundo possa crescer um adulto saudável, consciente e sem dívidas, né? Acho que o Brasil precisa muito. Você cobra ajuda a construir uma geração mais preparada para os desafios econômicos e sociais do futuro. Essa iniciativa reforça a missão do Cicobi para promover a inclusão, cidadania e sustentabilidade, contribuindo para um mundo mais justo e cooperativo. Bom, pessoal, essa aqui foi a referência de onde eu tirei todas as informações. Caso alguém tiver interesse, eu vou disponibilizar o arquivo. E eu agradeço. É uma apresentação bem rápida, realmente confesso que estou um pouco nervoso, mas eu trouxe aqui mais para poder conhecer um pouco do tema também. Eu não sabia que existia esse projeto Cicobi das escolas. Eu achei muito interessante, muito legal mesmo. Acho que é um assunto de extrema importância. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigado. Se alguém quiser falar alguma coisa.
Parabéns, Marcelo, pela apresentação. Esse tema, como eu falei no início, ele é bem interessante. Eu acho que trazer o cooperativismo desde das crianças, desde os adolescentes, é muito interessante. A educação financeira, ela tem que estar presente. Eu acho que falta muito isso na educação, desde o início, né, para que a gente se torne adultos mais conscientes, né? E como você colocou, o Cicobi, ele tem esses projetos, né? Não sei se vocês conhecem, tem lá no Instituto o- os trabalhos que eles fazem voltados mesmo, né, para crianças. Então, tem o programa Financinhas, não sei se vocês já ouviram falar, que ele é voltado mesmo para crianças. Então, eles vão às escolas, o pessoal do Instituto, a gente mesmo que quer ser voluntário, né, do Instituto Cicobi, a gente pode participar desse projeto como voluntário, ir nas escolas, contar histórias, levar as histórias da coleção Financinha para as crianças. Eles têm alguns livros lá, tem o Caio e as Moedinhas, tem uma coleção, uma coletânea do Cicobi que é voltada mesmo para que as crianças entendam um pouquinho sobre educação financeira, né? Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, acessem lá o site do Instituto, que lá tem algumas informações. E assim, se alguém tiver interesse em procurar o Instituto para informar queria que o Instituto fosse trazer um pouquinho de educação financeira para a escola da minha comunidade. A gente pode procurar o Instituto, né, para poder levar esse conhecimento para a escola da nossa comunidade, que eu acho que isso também é um trabalho nosso como voluntário, né? Levar esse tipo de informação para fazer o desenvolvimento da nossa comunidade. A gente hoje convidou o Mikael, né? O Mikael é o nosso pai do Instituto, eu acho que ele pode falar sobre isso também, ele levanta a mãozinha aí, daqui a pouco ele fala um pouquinho sobre isso. É, acho que a Tamires quer falar, vou deixar ela falar, mas muito interessante esse tema. Parabéns, Marcelo. Primeiro, parabéns, Marcelo. Um tema realmente muito importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo que tem gente tentando colocar essa coisa da educação financeira nas escolas, né? Que é uma coisa que todo mundo sabe que falta muito. Só para falar também que recentemente a Sol até mandou um curso para gente da Universidade do Cicobi para ser voluntário, né, no Instituto, e lá nesse curso a gente tem uma parte lá que você faz um questionário para você descobrir qual é o projeto do Instituto que mais se adapta a você, que tipo, você pode ajudar, você pode entrar lá para fazer. Então, é bem interessante, a gente assiste lá as aulas, aprende como que funciona, a metodologia deles, e aí no final a gente descobre qual é o projeto que mais se aplica à nossa personalidade mesmo, ao nosso jeito, e incentiva a gente a participar, a poder ajudar o projeto e entrar no instituto também. Queria dar parabéns também para o Marcelo, adorei a apresentação, adorei o tema, acho super importante, porque eu acho que o brasileiro, no geral, a gente não tem educação financeira, sabe? A gente não tem essa cultura de guardar dinheiro para emergência, e eu falo isso por mim mesma. Eu não tenho essa cultura, minha família não tem essa cultura, e eu acho que isso também é um pouco passado de geração em geração. Sobre o que a Só falou do projeto Financinha, eu já tinha até esquecido disso. Eu acho que a gente falava muito quando a Silene estava aqui. A Silene era uma pessoa que ela tinha muito esse. Eu acho que era da personalidade mesmo dela, sabe? Esse viés de ajudar, de cooperar, ela era apaixonada pelo Instituto Sicoob, e ela falava muito sobre isso, e eu lembro que ela tinha os livrinhos, e uma vez eu levei um livrinho de educação financeira, levei para casa, juntei todas as crianças e fui ler o livro, e era um livro super dinâmico, que falava um pouco sobre uma criança que queria comprar um negócio no supermercado, queria algo lá do supermercado, e o pai dela falou que não era assim, que ela tinha que poupar e tudo, e era uma coisa cara. E aí eu lembro que ela passou o mês todinho, tipo, lanchando só uma parte do lanche, ela não lanchava tudo para poder poupar, e aí no final do mês ela comprou o que ela queria, e ela ficou super feliz. E os meninos, eles viram aquilo como uma inovação, sabe? Tipo, como uma coisa assim surreal, tipo, eu vou poupar e no final eu consigo comprar, que assim, é uma coisa pequena, mas que para a criança super se encaixa e faz todo sentido, e isso não deixa de ser uma
educação financeira, né? Eu acho que a gente está muito acostumado a, principalmente nos dias de hoje, os pais, né, não tem essa coisa de, ai, poupar. Eu acho que talvez por eles terem passado um pouco de necessidade, né? Aí já chega e já dá coisa para a criança e a criança não entende, sabe? E aí acaba que isso vira um vício e torna os adultos mimados mesmo, no sentido de eu preciso disso, eu quero ter agora. Hoje em dia tem cartão de crédito, tem muita facilidade, então a gente parcela tudo e compra. Não tem mais aquele sentimento de poupança mesmo. É isso, muito obrigada pelo tema. Adorei, Marcelo. Mas, ô, Marcelo, parabéns aí pela apresentação, tá? Foi um assunto, como todo mundo falou, um assunto muito importante, né? E além da questão do Instituto, né, que tem essa ação da financiação da escola, hoje, se eu não me engano, o sistema ela tem uma cooperativa, também chama Cooperativa Mirim, que, se eu não me engano, ela trabalha com crianças de 8 até 17 anos, né? Que é justamente isso. Se eu não me engano, tem um professor, que ele tem algumas ações que são voltadas para a escola, tanto pública quanto particular, sabe? Tem um programinha assim, que eu lembro muito bem da Silene, como a Luísa colocou. A Silene, ela era uma colaboradora aí do Instituto que realmente levava muito a ferro e fogo, e eu sempre vi ela comentando sobre isso. Então, a gente tem uma cooperativa Mirim também no sistema que trabalha esse tema que você trouxe, que é muito importante aí para as nossas crianças já crescerem sabendo o que é uma cooperativa, né, como funciona o sistema e o que ela tem que fazer para ter um futuro financeiro aí bacana. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que vale a pena todo mundo aí aprofundar nesse tema para conhecer bem e conseguir, né, ajudar os nossos filhos, sobrinhos, a todo mundo ter um caminho bacana aí nesse lado financeiro, tá? Parabéns, e como a Sol falou, a gente vai trazer uma pessoa da Central para falar sobre o Instituto Cicobi, né? Eu até mandei um e-mail para vocês aí sobre como se tornar um voluntário, que é super bacana. Então, tem essa questão de financiamento na escola, tem questão para participar de doações, de programa, tem um leque de oportunidades que tem no voluntário, e aí seria muito bom todo mundo participar e se tornar um voluntário também. É isso, parabéns, Marcelo. Vitória, e eu tivemos a oportunidade de conhecer a cooperativa Mirim do Cicobi aqui de Brasília. Ela foi instituída pela Central em parceria com o Cicobi Cred Justra, e é muito interessante o trabalho que eles fazem lá, né? Eles produzem biscoitos. E aí é tudo muito organizadinho lá. Como o Mikael falou, acho que são jovens a partir de crianças, a partir de 8, 7, 8 anos. E lá tem o conselho de administração deles lá todo organizadinho. Tem a diretoria, eles têm tesouraria, eles têm tudo. Então, eles realmente têm ali toda a questão da educação financeira mesmo. Então, eles sabem o que tem que comprar, como que vende, como que aquilo ali gera sobras. Então, assim, é super interessante o trabalho que é feito. E isso realmente traz a educação financeira ali para eles. Seria muito interessante se tivesse oportunidade de outras escolas terem, ou então abranger mais, né, mais jovens dentro dessa cooperativa para disseminar mesmo essa cultura da educação financeira, porque isso vai desenvolver, né? Isso vai levar ao desenvolvimento de adultos mais conscientes, como o Marcelo colocou aí, para que no futuro a gente tenha pessoas mais conscientes e que não estejam afundadas em dívidas, né? Que consigam fazer o nosso país ter mais desenvolvimento, ter pessoas que consigam crescer, ter empresários, ter pessoas que consigam gerar mais renda, mais valor para o nosso país. Então, assim, foi muito interessante mesmo o tema. Marcelo, parabéns pela apresentação. Achei muito bacana o tema que você trouxe pra gente. E, assim, essa questão ela é tão importante que hoje em dia a gente vê que as pessoas normalizam, né? Ter dívida, normalizam, tá com pendências. E, assim, não tem qualidade de vida.
Então, assim, saber que a gente está gerando cidadãos com mais consciência é muito importante. E eu falo por mim mesma, né? Quando eu era mais nova, quando eu estava na escola, não tinha nada disso. Eu não lembro, pelo menos, de ter tido palestra, nada disso na minha época. Então, assim, nossa, eu já tô falando da minha época, meu Deus. Mas não lembro disso. Então, achei muito interessante o tema, de verdade. Parabéns, arrasou. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou aqui. É muito importante para mim. Eu acho que é um tema de extrema importância, como a Salma já disse, para a gente criar adultos, a gente também ser parte desse público, né? Que seja mais consciente, consiga ter uma vida financeira mais saudável, evitando dívidas, como a Beatriz falou, que hoje é uma coisa muito normal, tipo assim, o ser humano tem dívida, tanto que tem aqueles memes, aquelas brincadeiras que a pessoa vira adulto quando você está endividado, só que eu não acho que é a forma correta. Que você deixa de realizar muitos sonhos, muitos desejos, muitas vontades, para poder pagar uma coisa que não teve a consciência, tipo assim, não, posso esperar, isso aqui é realmente importante, eu posso fazer isso nesse momento, esperar, tipo, ter uma reserva, fazer um planejamento bem estratégico do seu dinheiro. E eu acho que é um tema que tem que ser imposto assim, na escola. Eu acho que é um tema de extrema importância para desde jovens a adultos, a pessoas mais velhas. E é isso, pessoal. Junto a gente vai crescendo, vamos tentar divulgar esse tema. E muito obrigado por toda a participação aqui de cada um. E é isso. Gente, como o Mikael falou, a gente está preparando aí a vinda do pessoal do Instituto para falar um pouquinho, né, sobre as soluções que o Instituto tem para a gente mesmo se tornar voluntários e ajudar os cooperados. Então, assim, se a gente não conseguiu ajudar esses adultos aí que lá atrás não tiveram a educação financeira, o Instituto tem a parte das clínicas financeiras, que é onde a gente pode ajudar os nossos cooperados fazendo uma espécie de consultoria mesmo, né, onde a gente pode ajudar eles a melhorar o que hoje que é um reflexo de algo que ele não teve lá atrás, né? Que foi a educação financeira. Então, assim, a gente vai trazer isso, né? Com o apoio do Mikael, o Instituto vai vir aqui, ele vai explicar para que desperte em todos nós aqui esse interesse, né? De nos tornarmos voluntários, não só de fazer campanhas eventuais, né, como a gente fez aqui com as meninas, a questão do agasalho, não só de participar da questão da coleção financeira, de ir em escolas, mas a gente se preparar, se capacitar para promover a educação financeira para esses adultos que não tiveram lá atrás a educação financeira, e até para a gente mesmo, para a gente conseguir ter essa educação financeira, da gente poder, a gente ter um sonho, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero fazer um curso tal, eu quero fazer uma viagem tal, para a gente poder ter essa preparação, ter essa educação financeira. Eu acho que vai ser muito importante para todo mundo. E assim, quem puder, quem tiver realmente essa disposição, esse interesse, aderir mesmo ao projeto, né, para a gente poder fazer essa questão das clínicas financeiras e prestar essa consultoria, porque eu acho que isso vai ser um serviço a mais para o nosso cooperado, vai gerar um elo maior de confiança com o nosso cooperado, acho que vai ser muito interessante, é um serviço a mais que a gente presta, e como eu falei lá da outra vez, toda vez que a gente faz uma boa ação, fica sempre o perfume nas mãos de quem faz uma boa ação. Então, assim, conto muito com vocês para aderir mesmo quando o Mikael trouxer aí o Instituto para a gente nos tornarmos voluntários, né, que eu acho que vai ser bem interessante. Posso falar também, não? Claro, Claro. por favor, que bonito. Marcelo e demais, bom dia. Eu não consegui pegar a apresentação do início, Marcelo. Estava com dificuldade aqui de acessar o Teams pelo celular, mas a Solange ajudou aí, deu certo no finalzinho. Passo aqui palavras do Mikael e da Solange, as minhas, tá? A gente precisa, em relação à educação financeira, entender o cenário que a gente enfrenta, que é o Brasil ele não investe nesse tipo de conteúdo, as escolas públicas não distribuem conteúdos voltados à educação financeira e nem a empreendedorismo. Então, nós, enquanto cooperativistas, está no nosso cerne, no nosso DNA, esse tipo de ação, né? E trazer as pessoas para
uma estrutura financeira mais justa, né? E isso passa pela questão da educação financeira. Quando a gente fala de justiça financeira, um pilar aí que sustenta essa estrutura ou esse conceito é a educação financeira. Então, é importantíssimo a gente olhar com um olhar de carinho para esse ambiente e aproveitar todas as vertentes que o sistema nos dá para poder fazer esse tipo de coisa e promover isso para o nosso associado. E independente, tá, do instituto, eu vou um pouco além do Micael e da Solange, a gente precisa estar no nosso DNA, enquanto colaboradores da cooperativa, esse entendimento que a gente tem que entregar para o associado algo que vai fazer bem para a vida financeira dele. A educação financeira é algo que a gente precisa entender como fator impulsionador disso, tá? Isso eu queria falar sobre o tema só. Mas agora, em relação à apresentação, eu não ouvi tua apresentação, mas eu acredito que foi muito boa. Porque o tema é muito bom e você é um cara bom. Então, acho que foi muito boa. Parabéns. Muito obrigado, viu? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Estou muito feliz que a gente conseguiu abranger hoje mais pessoas da cooperativa. Acho que cada vez mais esse nosso projeto está tomando força, está tomando corpo. Futuramente, acho que a gente vai conseguir até convidar os nossos cooperados para começar a participar. Então, eu acho que nasceu uma sementinha que agora já tem um brotinho, né? Então, eu acho que o importante é isso, né? Tudo que a gente semeia, crescer e criar forma. Então, eu queria agradecer a todos vocês, desejar uma ótima sexta-feira e semana que vem a gente está de volta aí com mais um Copo em Pauta. Bom dia a todos. Bom dia. Bom trabalho, gente. Bom dia. Bom dia, Tchau, gente. tchau. Bom dia, tchau, Tchau, bom tchau. dia.